Olá, mais um programa para você. Boa tarde, mais um podcast Fala Comigo Deus. Hoje nós temos mais uma das convidadas maravilhosas, uma mulher temente a Deus, mas não vou falar agora não. Primeiro eu quero te pedir, para você que está chegando agora, que nunca assistiu antes nosso programa, né? Então que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like direitinho, compartilhar, porque esse programa, Deus deu esse programa para trazer o alimento que te falta, um alimento espiritual, porque você está na hora de quê? Do seu almoço. Você está almoçando, ou está preparando, ou está em trânsito para ir para o almoço, e aí vem esse alimento espiritual também. Apesar de você almoçar, pode assistir o programa almoçando, você também vai ficar bem. Às vezes você saiu de casa hoje tão turbado ou tão turbada, com tanta preocupação, né? Diante de tantas dificuldades, de tantos intempéries, né? Que a gente enfrenta todos os dias. Aí vem um bálsamo. Esse programa vai ser um testemunho maravilhoso. Esse episódio, nós estamos na segunda temporada do Fala Comigo Deus, 15º episódio, maravilha, com uma mulher maravilhosa, que aliás, muito boa tarde, Kelly Carvalho, não é isso? Isso. Oh, meu Deus. Quem mandou a Kelly Carvalho? Imaginem vocês que foi a Bispa Cristiane. Mas a Bispa Cristiane me veio para cá através da missionária Charlene, a maravilhosa. Beijo para todas vocês, né? Eu tenho só que agradecer, porque são as mulheres tão empoderadas, umas mulheres um testemunho tão forte de vida, uma vida com Deus tão grande, né? E hoje nós vamos falar, né, de uma mulher que tem projetos, desenvolvem projetos na presença de Deus, missionária, né? Muitos anos, mãe, né? Isso. Esposa maravilhosa, Isso. muito feliz com o casamento, vovó, linda desse jeito, novinha, quase da idade da minha filha. Oh, meu Deus. Minha filha me deu neto agora, teve um filhinho agora, tem 2 meses, Amém. né? Meu Benjamin, e você já é avó, né? Fala um pouquinho aí pro nosso público aí sobre você. Amém. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Eu sou a missionária Kelly Carvalho. Amém. E juntos, eu estava aqui e o Senhor ministrando. Deus não une vidas, mas Ele une propósitos. E Deus tem propósitos para as nossas vidas, para a sua vida nesse tempo. Vem conosco, fique conosco, porque grandes coisas o Senhor irá fazer através desse tempo aqui. Sou casada, casadíssima, 27 anos, 3 filhos, o meu mais velho casado, nos deu um neto, oh meu Deus. Maravilha. Neto, como é que faz, né? Aí eu vou falar assim, não faz assim, tu fazia comigo, mas agora é diferente. Tô experimentando, É né? desse jeito, oh meu Deus. Muito lindo. É desse jeito. E aí estamos nessa caminhada pela infinita graça, misericórdia, 22 anos de igreja, 15 anos de ministério. Eita Deus, é A muita missionária Kelly, Deus não chama desocupada. desse jeito. Nem desocupada. Eu sempre falo, Deus ele chama para a obra dele, especificamente, porque tem pessoas que se convertem, mas não não realiza, né, um projeto. Deus não entrega na mão dela um projeto com tanta responsabilidade às vezes, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa não é muito talvez não tem tanto prazer assim na obra. Deus ele vai lá e pega aquele que ele vê que, mesmo culpado pra caramba, mesmo culpada pra caramba, é você mesmo que vai cuidar disso aqui, é você mesmo que vai tratar dessas pessoas, é você mesmo que vai fazer essa missão. Ele vai dando aquele que tem, às vezes, mais ocupação, né? Desse jeito. Mas é uma bênção servir a Deus. Eu sou uma mulher muito me sinto realizada, não só por esse programa, porque a gente tem outros trabalhos que a gente desenvolve, né, para o Senhor, para estar aqui. Sim. Tem outros projetos por trás, né, que são empresas que colocam pessoas para trabalhar, dá muita oportunidade, e que também são trabalhos árduos, né, não é tão fácil, né, mas a gente faz com todo amor e carinho, porque é para louvor e glória do Senhor. Aleluia. Mas sem delongas, vamos agora entrar em umas perguntas, porque é de praxe. Vamos fazer umas perguntinhas para nossa missionária Kelly. E você fica à vontade para responder. Amém. Faz do jeito que você entender bem, tá bom? Sim, do sim. jeito que você sentir no coração. E que o Espírito Santo venha falar com todos que estiverem nos assistindo ou que vierem Amém. nos assistir posteriormente também. Amém. Muito bem. Eu vou
Primeiro eu quero saber qual foi o período que você conheceu a Cristo. Amém, amém. Eu cheguei na caminhada com o Senhor, foi buscando pelo meu marido. Ali casada, com um filho pequeno, e ali buscando por ele, porque na minha concepção, naquele contexto de vida que eu estava, de dona de casa, filho pequeno, na minha concepção, eu não tinha pecado. Não, eu não tinha pecado, eu não tinha problema. O problemático era meu marido, que bebia, que fumava. Então, ele era o problema. Então, eu falei, eu vou pra igreja, porque eu preciso buscar por esse homem. Isso aí. Para buscar por esse homem, para que ele pare de beber, para que ele fique mais uma pessoa, deixe de ser ausente, para estar mais presente em casa comigo, com os nossos filhos. Então, assim, eu cheguei na casa do Senhor para buscar pela bebida do meu marido, para que ele viesse se libertar. Porque eu não bebo, eu não fumo, eu não saio de casa. Não pecado nenhum. Não. Esse era o contexto. E ali o Senhor, ele foi me resgatando, né? Obviamente eu cheguei na igreja eu me tornei uma pessoa religiosa, e o Senhor, ele foi trabalhando isso em mim. Porque quando nós não temos intimidade com o Senhor, nós falamos assim, não, imagina, é um passo muito para que possamos ser uma pessoa religiosa. E eu me tornei uma pessoa muito religiosa. Então eu entendo que nesse contexto, o Senhor, ele foi trabalhando dentro de mim. Ele foi trabalhando na minha vaidade, no meu ego, e para que eu viesse entender que não era o meu marido, que na verdade eu cheguei porque primeiro era eu. E eu precisei entender que não é em mim somente, é primeiro em mim e depois através de mim. Mas eu quis chegar no Senhor para entender, Senhor, faça através de mim, que através da minha busca o meu marido seja alcançado. Que através da minha busca o meu marido pare de beber, fique mais em casa. Eu odiava o final de semana. Quinta, sexta, eu odiava. Eu fazia grandes jantas para ele chegar e jantar numa segunda, numa terça, porque eu não adiantava fazer no final de semana, porque ele não iria comer. Então eu dizia, Senhor, faça que através de mim meu marido seja alcançado. É bênção? É, mas isso não vai acontecer se antes o Senhor não me alcançar. Quantas pessoas estão nos ouvindo e está dizendo, Senhor, eu vou buscar pelo meu filho, eu vou buscar pelo meu marido, eu vou buscar, Pai, ok, é bênção, mas primeiro em você, depois através de você. E eu não entendia isso, mas não tem problema por eu não ter entendido, porque o Senhor me fez entender no decorrer do tempo. Foi se passando 1 ano, 2 anos, eu demorei 6 anos para ser batizada no Espírito Santo. Fui batizada nas águas e participava, muito religiosa, ia para a igreja de segunda a segunda, porque eu congregava em uma igreja que todos os dias tinha campanha, cada campanha era para a cura, família, enfim, financeiro, e ali eu ia todos os dias e houve um período que eu falei, Senhor, eu não estou entendendo, por que eu não consigo levar ele para tua casa, por que ele não aceita nem ir, por que eu não consigo, se eu estou buscando, e houve ali uma grande falha minha, que foi num desses períodos, antes dos 6 anos, que eu murmurei contra Deus. Eu morava de aluguel, numa vida muito escassa, ele trabalhava, 2 filhos pequenos, e devendo a conta de luz, e ali eu falei, Deus, e o meu gás tinha acabado, cozinhei na lenha, cozinhava na lenha o que demorava mais, tipo feijão, para economizar o gás, quem já passou por isso sabe mais ou menos, e ali eu murmurei contra Deus. E eu falei, que Deus é esse? Que Deus é esse que eu tô todo dia na igreja? Que Deus é esse que me faz passar necessidade e eu tô buscando? E claro que eu não tinha entendimento. Por quê? Porque as pessoas, quando não estamos na casa do Senhor, olham para nós e digam, vem, porque tudo vai mudar. Vai. Mas há um período para isso. Então eu achava que primeiro era através de mim, que só de eu ir, já que eu não tinha problema, eu não bebia, eu não fumava, que ele ia ser alcançado. Não. Primeiro é em você. Quantas pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento, que está dizendo, Senhor, por que não aconteceu comigo? Por que não está acontecendo? Porque primeiro Deus quer fazer em você. E depois, mas não precisa fazer comigo não, Senhor. Não precisa. Não, mas não é sobre o que queremos. É sobre o que Deus quer. É sobre o projeto dele. E quando eu murmurei contra Deus,
E eu falei, que Deus é esse? Porque eu não entendia, não tinha uma sabedoria, não tinha uma inteligência espiritual para entender sobre murmurar contra Deus. Eu lembro que o meu marido estava em casa, ele depois ficou desempregado, e aí ele falou assim, não fale isso, não murmure contra Deus. Por quê? Porque eram meus primeiros tempos na igreja, e eu achava que só de eu ir e completar uma campanha, completar 7 voltas, iria as coisas acontecer. Não, porque não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu sou. Então, toda a ceia, eu tomava a ceia chorando. Por quê? Porque eu falava assim, nada vai acontecer na minha vida. Eu tô buscando e nada acontece. Nada acontece. Por quê? Porque meu marido, toda a ceia, eu me preparava e eu falava, não, é ceia, essa semana eu vou ficar bem, vai dar tudo certo. Quando ele chegava em casa, geralmente ele chegava tarde, mas na ceia era sempre mais difícil. Era tipo o domingo mais difícil. Aí houve um dia que eu abri o portão, ele estava dormindo no carro com um cigarro, né? Já tinha terminado de queimar o cigarro, ele dormiu com o cigarro na mão. Eu olhei e ali eu falei assim, fica aí, porque eu tô indo para a casa do Senhor. Uau! Missionária, ele dormiu fora, no portão, vidros abertos, bêbado, e tu não discutiu com ele. Uau! Mas só que para chegar nesse nível que eu chorei de alegria na igreja, foi muito difícil. Por quê? Porque todas as vezes que era uma ceia, que era um evento importante na igreja, acontecia algo e ali eu discutia com ele. Eu discutia com ele e dizia, você quer acabar com o meu ministério? Você quer que eu saia da igreja? Você não se importa? E ali eu xingava ele. Não era com palavras torpes, era o palavrão do crente, miserável. Sabe, palavras duras, palavras que têm muito poder, palavras pesadas, porque o palavrão, a palavra pesada, ela é como você tá fritando algo no fogão e respinga a gordura. Dependendo do azulejo da sua cozinha, não vai dar para ver a sujeira, porque vai respingar. Você não vai ver a sujeira, só se você chegar de perto, tu vai ver a sujeira. Assim são as palavras duras, as palavras pesadas. Você não vê, mas espiritualmente elas ficam impregnadas na casa. E eu dizia, você é miserável, você quer acabar comigo? E depois eu ia para a igreja tomar ceia e eu chorava, dizendo, Senhor, eu não vou conseguir. Senhor, eu não sirvo. Pai, eu não sirvo, eu não consigo me calar, eu não consigo ser sábia, eu não consigo. Senhor, quanto mais eu busco por Ele, mais Ele piora. Quando, na verdade, Deus queria alcançar a mim, era por dentro. Porque por fora eu estava na igreja. Por fora, as minhas vestes mudaram. Mas por dentro, eu ainda era a mesma. Porque eu queria mudança da minha casa, não para Deus ser glorificado, mas para que eu tivesse um marido mais presente, para que eu tivesse um namorado dentro da minha casa, um carinho. E, na verdade, Deus, Ele queria alcançar e alcançou meu esposo, não para ser um namorado, para ser um homem presente. Isso é são consequências, são frutos. Mas Deus queria um sacerdote. Eu queria um namorado. Um marido. Eu tinha um marido, mas queria que ele fosse um namorado presente, jovem, 2 crianças pequenas. E eu falei, não era isso que eu imaginei. E Deus falando, e eu não entendia, eu não quero que ele seja alcançado para vocês somente ir para um culto, somente ir para uma pizzaria após um culto. Não, eu quero que ele seja alcançado para ele ser um sacerdote. Ana pediu a bênção, mas enquanto a bênção era para mostrar que Deus era com ela, durante 20 anos ela não alcançou. Quando a bênção foi para exaltar a Deus, eu não vou usufruir dele. No máximo vou levar uma roupa para ele de ano em ano. Samuel. E aí o Samuel veio. Ou seja, por quê? Porque eu queria o meu marido para usufruir, para ser o meu namorado. E Deus falando, não, é eu que vou tê-lo. Então nessa busca, eu falei, eu não sirvo, e eu chorava, me sentia, sabe, nada. Eu xinguei meu marido e, tipo, não xinguei aquelas palavras torpes, palavrões que eu já não... né? Não, mas... As piores. Aí. Isso, espiritualmente piores. Mas aí, o Senhor ministrou. E eu parei para orar, e sabe, eu fui orar por mim. E eu abri um jejum por mim.
Porque eu falei, jejum é tão forte que eu tenho que fazer jejum por ele. Mas como que o jejum vai fluir se Satanás, ele bem sabe que para um jejum fluir, se eu estou jejuando por ti, eu não posso falar por ti, para ti. Por que que eu sempre falo isso para as pessoas que eu estou ensinando, as valorosas do meu projeto? Não fale para a pessoa, porque o inimigo vai fazer de tudo, porque ele não tem poder de nos tocar, mas ele fica ao derredor, tentando manipular a situação para que a pessoa venha me magoar, porque se eu estou orando por ti, tu libera uma palavra dura para mim. Eu fico entristecida? Não adianta, eu posso ficar a noite toda de joelho, mas não vai fluir, porque o meu coração está entristecido por ti. Então por isso que eu falo, vai orar pelo seu marido, não conte pra ele. Ah, não, mas ele sabe. Não, não conte. Fique, estou em oração, mas não fale, ó, estou em jejum. Não temos nem que falar em voz alta que a gente está em jejum. É, sim. É em silêncio. Por quê? Silêncio. Porque o inimigo, ele se levanta. Verdade. Então, toda a minha busca não fluía como tinha que. Ia para uma reserva, mas não fluía no tempo que eu precisava. Por quê? Porque eu estava magoada, ferida, entristecida. Falava demais. Demais. Foi quando eu jejuei. Quando eu jejuei, isso foi uma grande experiência. Falei, tá chegando a ceia. Tá chegando o domingo de ceia. Era de manhã a ceia. Tá chegando. Ah, eu sei que ele vai aprontar. E às vezes eu falava, não apronta, não, pode deixar. Aí nesse dia, não, eu vou chegar, porque ele saía sábado de meio-dia, no horário de meio-dia. Do trabalho. Isso. Chegou domingo de manhã. Aí foi o que eu contei, comecei contando. Abri o portão, ele não tinha chegado. E aí eu não sabia que ele estava lá fora, a vontade que deu em mim é, vai lá atrás dele. Vai lá. Eu falei, não vou, eu vou me arrumar e vou pra igreja. Quando eu abri o portão, ele estava lá. Vidro aberto para todos os vizinhos, porque a gente sente, acha uma vergonha, tá todo mundo vendo. Vidro aberto, bêbado, dormindo. Aí eu falei, você vai ficar aí e eu vou adorar a Deus. E foi uma grande vitória, porque me calei, fui adorar o Senhor, não envergonhei a Deus. Que lindo, que E foi testemunho. através de um jejum. E aí o Senhor foi começando a ministrar em mim, que primeiro era em mim, depois através de mim. E queremos que seja através de nós. Como mulheres, nós somos colunas da casa, não somos o cabeça, mas somos coluna. E tem algo que eu falo. Eu cheguei aqui, o estúdio é maravilhoso, então eu olhei, tem todo um cenário, tem toda uma equipe abençoada, Obrigada. tem toda uma infraestrutura, então é uma bênção. Eu olhei para muitas coisas, só não reparei algo. Eu não reparei a coluna. Mas se a senhora falar assim, missionária, vamos orar, porque hoje tá em chuva, hoje tá um tempo de chuva mesmo. Missionária, tá uma tempestade lá fora, não dá pra gente ir embora agora. Eu vou dizer, cadê a coluna desse lugar? Tá uma tempestade de ventania, que a gente vai ter que ficar abrigado aqui dentro. Eu vou falar, ainda bem que tem coluna. Eu olhei pra tudo, mas não reparei a coluna. Mas na tempestade, a gente procura a coluna. A mulher é coluna da casa. Nós temos o poder de edificar, ok? Sim. Se eu tenho o poder de edificar, eu tenho o poder de destruir. Então, como coluna da casa, eu precisava, só que eu entendia, eu achava que eu não tinha problema. Demorei 6 anos para ser batizada, para eu entender que primeiro era em mim. E ainda assim demorei para entender, para aceitar, porque eu entendi, eu não entendia, depois eu passei a entender, depois eu passei a demorar a aceitar, porque eu queria mudança com meu marido. Mas hoje, com uma sabedoria dos céus, eu entendo que a Bíblia, ela me ensina, e eu entendo que Deus usou a situação do meu esposo para me alcançar. Para alcançar a missionária. Porque eu tenho um projeto chamado Valorosas. Todos nós temos um valor. Só que tem mulheres que não sabem o valor que têm. Eu não sabia o valor que eu tinha. O chamado já estava dentro de mim. O chamado de orar, o chamado de ajudar, o chamado de querer interceder já estava dentro de mim enraizado. Só que eu precisava ser despertado. E naquele contexto que não tinha, naquela época não tinha uma facilidade que nós temos hoje de um YouTube, de um Face, na minha época não era Face, era um Orkut, não tinha uma facilidade que eu tenho hoje de encontrar uma oração, de encontrar um podcast como esse. Nesse exato momento eu tenho uma mulher passando por um embaraço e falando assim, meu Deus, tu tá falando comigo? Sim, porque nada é por acaso. E aí, naquele contexto, eu demorei 6 anos para ser batizada. Por quê? Porque eu entendi, depois de passar de um tempo, que Deus precisava fazer em mim. E aí, como que o Senhor foi me ensinando? Eu falava assim, ó, eu quero ter poder, Senhor. Já que ninguém quer vir na minha casa orar, já que as irmãs têm meio receio, medo, eu quero ter poder.
Eu não entendia, não é poder, claro que não. Hoje eu sei que é uma sabedoria, que é uma autoridade espiritual, mas eu não entendia. Eu quero ter poder, pai. E ali buscando, eu fui batizada com 6 anos, depois de uma caminhada com 6 anos, eu fui batizada com o Espírito Santo. E passando-se o tempo, depois de um ano que fui batizada com o Espírito Santo, aí começou o ministério. Porque aí eu fui consagrada à diaconisa. Tenho 15 anos de diaconato, ou seja, o seu marido, missionária, ele caminhou contigo quando você foi consagrada? Nessa parte. Peraí, então vai. Eu quero ressaltar, assim, muito interessante, é um testemunho muito lindo. Sim. É muito importante para quem está nos assistindo, mas muito relevante. Por quê? Olha só, a senhora tinha um marido difícil, né? A senhora tinha um casamento que tinha uma estrutura boa, eram 2 filhos, né? Um marido jovem também, trabalhador, né? Mas que tinha alguns vícios, né? E que a irmã acreditava que ela tinha que ir para a igreja para buscar por ele. Que era ele o pecador, porque é fácil a gente reconhecer o pecado no outro, né? Não é fácil você reconhecer que é você que precisa, que é você que é pecadora, que precisa da misericórdia. Aí a gente sabe que a palavra é que liberta, né? Quem liberta? O homem. É a palavra de Deus que liberta, né? A senhora está na igreja e tal. Aí é muito interessante a gente ver em tudo que a senhora falou aí, que no que a senhora buscou, no que você buscou por ele, né? O Senhor fez a obra na sua vida. Porque Deus tinha plano para os 2. Mas tinha que começar o projeto de Deus na vida de um de vocês. Começou por você. Você foi honrada, né? Porque o Senhor olhou e falou, não, vai começar por ela. Ela vai ser a coluna, ela vai ser a força, porque é verdade. As mulheres, elas geram. Tem o poder de gerar. Tem o poder de comandar uma casa. Direcionar uma casa, né? É muito lindo. Você falou da coluna, que coisa linda. A mulher, ela é sábia, a mulher sábia, ela edifica a casa. A própria palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E assim, é muito lindo a gente ver o poder de Deus, como Deus ama, como Deus escolhe, né, minha irmã? Como Deus escolhe, como Deus, ele cuida. Ele vai separando, ele nos separa. Ele nos escolhe sem menos nós ter o conhecido. Verdade. O Senhor me separou, me escolheu, e eu, nas minhas verdades, ele foi transformando a minha mente. Eu fui entendendo que não era através de mim, primeiro era em mim. Veio o batismo, com um ano já fui consagrada à diaconisa. E o meu marido ainda assim não caminhava comigo. Quando foi que ele foi para a igreja? Isso então, após eu ser consagrada à diaconisa, que foi em 2010, ele chegou na casa do Senhor após 11, 12, 13, 14, em janeiro de 2014. Que ele chegou na casa... Como é que foi isso? Como é que aconteceu a ida dele? Ele chegou para você, hoje eu vou para a igreja? Como é que sucedeu isso? Começou em 2013, já buscando, claro, mas em 2013 eu fiz uma viagem para ministrar a palavra em Mato Grosso. Sim, era missionária, viajava. Diaconisa ainda, eu fui como diaconisa, depois que eu fui consagrada a missionária. E aí como diaconisa ministrando a palavra, eu fui em outubro de 2013 para Mato Grosso ministrar a palavra, e ali fiquei por um período, ministrei a palavra, e lá... o Senhor ministrou que o inferno estava com ódio de mim pela obra que eu estava ali fazendo, e fiz até na família, num casais, enfim. Amém. Quando eu voltei para casa, o Senhor ministrou que era para eu ficar calada, porque senão haveria problemas e discussões por causa da obra que eu tinha feito. Passou-se 15 dias, houve uma discussão conosco, já era em novembro, que eu voltei no final, em novembro de 2013, e ali houve uma agressão dele para comigo. Física. Ele no meu quarto. Foi a primeira vez? Eu deitada, e ali eu deitada, mas depois de muitos anos sim. E aí eu deitada ali, Deus ministrou o meu coração. Quando eu estava no Facebook, que aí já tinha o Facebook, uma profetisa me chamou num bate-papo. Eu estava ali no Facebook, numa madrugada, e ela falou para mim assim, ó, Deus está mandando te dizer que ele vê o teu choro. E o Senhor, ele te dá respaldo para separação, porque eu estava cogitando em me separar. Só que se você se separar, a obra que ele tem, ele não para, mas haverá um período ela irá estacionar por um período para Deus te tratar, para depois continuar. Mas se você continuar com o seu casamento,
Não será fácil, mas o Senhor, Ele vai restaurar. Que lindo. Deus, Ele deixou diante de mim. O que eu tenho contigo não para. Só que, por um momento, se houver a separação, o divórcio vai parar por um momento e aí sim, para te tratar e depois continuar a obra. E ali, naquele momento, eu falei para Deus, Deus, eu tenho o Senhor somente. E eu não quero que pare nada na minha vida. Eu confio e acredito no Senhor. Eu já tenho nessa caminhada 11 anos, Pai, desde quando eu comecei a caminhar. E esse homem não vai para tua casa. Mas já que o Senhor está falando comigo, porque não tinha como, eu não falei para ninguém, ela veio no bate-papo, uma amiga, profetiza e me entregou aquilo. Eu falei, Pai, eu confio no Senhor. Isso foi em novembro. Quando foi um mês após, um mês e alguns dias, em janeiro, a primeira semana de janeiro, num domingo, ele foi à igreja comigo e no final o diácono estava ministrando e ele levantou e foi e aceitou Jesus. Imagina a tua alegria. Nossa. Né? Só dele dizer, vou à casa de Deus com você, vou à igreja, é o sonho de toda mulher casada que busca pelo marido de ouvir. Ele já ia de vez em quando. Mas não tinha um compromisso. Então já estava até sendo já trabalhado. Sim, né? de vez em quando, mas ele não tinha um compromisso quando ele aceitou Jesus. A obra foi tão grande, foi assim algo tremendo o que Deus fez na minha vida. Em 2014, ele aceitou Jesus em janeiro. Em dezembro, eu fui consagrada a missionária. Que lindo. Dezembro. Numa das vezes, quando eu fui consagrada a diaconisa lá atrás, no 8º ano, eu buscando ao Senhor, o 8º ano que eu digo eu indo para a casa do Senhor, eu estou aqui, Deus está me fazendo lembrar sobre isso. Deus, Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele promete. Eu trabalhava ainda para o homem, e eu lembro que eu trabalhava no centro da cidade, então eu chegava na minha igreja por volta de 8h20, mas a minha igreja começava às 7h30, terminava tarde, 10 e pouco, e o meu pastor sabia, então ele, não, filhona, pode vir do trabalho, já vim direto, para não perder a campanha e a igreja. Numa dessas vezes, eu estava muito triste, porque houve uma discussão dentro da minha casa. Era um domingo, houve uma discussão, eu fui trabalhar na segunda, e fui para a igreja. Desci, a igreja estava lotada, a igreja com campanha, corredor de fogo, onde eu congregava, igreja lotada, eu chateada, diaconisa, burrada, cheguei e não fui lá pra frente pra fazer a obra, não. Falei assim, eu tô chateada. Não, eu vou ficar aqui no cantinho, aqui atrás, porque eu tô cansada. Cansada que eu vim do trabalho e chateada. Falei, hoje eu não vou pra corredor de fogo. Não vou servir. Tô aqui, vou ficar aqui. No banco. Eu tô cansada. Não, eu fiquei em pé mesmo, tava lotada a igreja, em pé, e fiquei lá atrás. E eu cheguei, tava tendo louvor, então tava todo mundo em pé mesmo. Falei, vou ficar por aqui. Quando uma missionária, ela veio pra ministrar e ela começou a cantar assim, ó, da Rose Nascimento, o Anonimato, da Shirley Carvalhais. Vai acontecer um rebuliço em sua vida, uma reviravolta, aonde não houver saída, Deus abre portas e você vai ser exaltado. O mundo vai saber e vai sair no noticiário um anonimato e Deus vai te fazer um vencedor. Quando ela louvou, naquele momento que a missionária estava lá louvando, veio uma outra missionária, pegou na minha mão e falou, assim falo contigo. Porque eu queria ouvir uma voz do Senhor, que o Senhor me abraçasse, que o Senhor usasse um vaso e falasse, eu estou contigo, filha, tenho visto o teu choro, tenho visto a tua lágrima. Fica mais fácil, né? Eu estava triste, chateada. Aí o Senhor veio e falou, assim te diz o Senhor, eu não tenho prazer naquele que retrocede. Neste mar eu abro para tu passar e passo contigo, mulher. Mas não tenho prazer naquele que retrocede. Ai de ti se olhar para trás. E eu queria um carinho do Senhor. Filho, eu tô contigo. Filho, eu tô vendo. Não, naquele dia o Senhor veio como um pai. Como o Senhor dos exércitos. Ai de ti se olhar para trás. Ninguém sabe. Ai de ti. Passou, tinha 8 anos de igreja. 1 ano, 2 anos de diaconisa. Passou-se uns 3 anos quando aconteceu isso, que em janeiro
ele aceitou Jesus. Aceitou de verdade. Quando foi em 2015, ele foi consagrado. Em março de 2015, ele foi consagrado a diácono, a obreiro. Na mesma igreja. Isso. Não, aí nós já tínhamos Já mudou. em outra igreja, mas é a igreja onde nós fomos consagrados, eu e ele consagrado, nossos filhos batizados, tudo. Quando ele foi consagrado, o pastor deu oportunidade para a missionária Miriam. E ela falou assim, olha, eu vou cantar um hino que tem muitos anos que eu não canto, mas eu fiquei com ele o dia inteiro. E o meu esposo todo de terno para ser consagrado. A obreiro. E foi na segunda consagração dele, de diácono. E Deus começou, eu estava servindo no canto, e ela falou, começou a louvar, vai acontecer um rebuliço em sua vida, uma reviravolta. E aí, no canto da igreja, eu em pé, Deus me deu um gatilho e eu lembrei de lá atrás. E o Senhor disse, sou fiel ou não sou? Sou fiel ou não sou? E ali eu comecei a chorar e eu falei, Senhor, me segura, não me arrebata aqui não. Lindo. E ela falou, olha, e não ia, a minha igreja, onde nós consagramos, não é de oportunidades, é o louvor, palavra, tudo muito organizado, mas o pastor falou, eu senti de Deus de dar para a oportunidade para a missionária louvar um hino. E ela, olha, eu vou louvar um hino que eu estou o dia inteiro com ele, e tem muitos anos que eu não louvo. E ali o Senhor falou para mim, sou fiel ou não sou? Que lindo, Sou né? fiel ou não sou? Então assim, Deus, ele cumpre. Tudo que promete, né? Só que tem um porém. Primeiro em você, depois através de você. E isso dói. Porque é mais fácil eu ensinar alguém Do que aprender. do que eu estar fazendo. Querer fazer. É mais fácil a senhora ensinar algo e falar, ó, faz assim, faz assim. Do que fazer. Eu posso chegar para um pedreiro e falar assim, não, o senhor coloca isso que vai dar liga, essa massa, coloca esse tanto, faz essa parede desse jeito, pinta desse jeito, do que eu pegar e E pintar. fazer. Verdade. Porque eu não vou saber fazer, mas eu posso te dizer como que vai ficar. Ó, faz desse jeito, faz assim, pinta desse jeito, porque é mais fácil, é o natural. Mas primeiro em nós, depois através de nós. Muito E ali ele foi consagrado a obreiro, depois a diácono, veio a minha consagração, veio o meu passaporte, que também é uma experiência magnífica com Deus. Para outro podcast. Ah, então vai, para outro podcast. Outro podcast. Nossa, tremendo, porque o que Deus Outro promete, episódio da Deus ele missionária. cumpre. E hoje, como é que está o seu esposo? O que ele é, né? Qual é o cargo que ele Sim, exerce não, na ele é um igreja? homem de Deus, ele é diácono. Eu falei pra ele, nós Vocês conversamos. fazem a obra juntos? Ele me acompanha. Ele me acompanha. Ele caminha nos bastidores, fica entristecido com algumas coisas, mas o que eu ensino para as valorosas. Por que primeiro em você, depois através de você? Porque quando for através de você, as pessoas irão vir. O seu marido vai vir, os seus filhos, a sua casa vai vir. Mas você tem que ter um suporte para que a sua casa não só venha, mas permaneça. O meu marido caminha comigo e ele vê muita coisa nos bastidores. Tem que ter sabedoria para ver os bastidores E não se influenciar. e não por se ele. influenciar e não se deixar levar pelos bastidores. Porque independente de quem seja, é para Deus e é para Ele. São todas as coisas. A missionária, você faz muita obra, né? Fora, né? Sim, Trabalha ministro da bastante. palavra. Tem uma forte atuação em batalha espiritual, não é verdade? Eu queria que você Verdade. falasse um pouquinho sobre essa atuação com batalha espiritual, porque batalha espiritual a gente já sabe que é uma guerra, É. né? É lutar, né, pelos principados, né, contra, né, Sim. os principados e potestades, que são muito, né? O poder das trevas na vida do cristão, na vida daquele que está na nossa volta. Fala um pouquinho sobre isso. Através da busca, de toda a minha busca com meu marido, eu fui tendo que orar. Porque o que ganha batalha, o que É oração ganha e jejum. vitória, a vitória só vem através da oração. Porque a oração, ela é uma ponte que me leva do físico para o sobrenatural. Ela é uma ponte que me leva do físico para onde tem as dimensões proféticas, o sobrenatural. Então, foi através da oração. Eu orando, aprendendo, tendo pessoas que não queriam entrar na minha guerra, que não queriam me ajudar, mas hoje eu entendo que é permissão de Deus. Por quê? Porque eu não fui carregada, mas eu tive que acompanhar. Tipo, quer vir? Então vem comigo.
Ah, eu vou um monte. Então vem comigo. Era assim. Então eu andava com as irmãs do coque, eu andava com as irmãs de cabelo branco, eu não queria andar com pessoas jovens, eu tinha esse preconceito. Depois Deus quebrou esse preconceito, porque eu falava assim, meu problema é tão grande, que as pessoas jovens não vão poder me ensinar. E você era uma mulher jovem. Jovem, então Ainda eu queria... é jovem, né? Meu Deus. Sim, mas eu queria andar com pessoas de cabelo branco, Sim, de tinha coque, mais pra poder experiência me espiritual. ensinar. Então, eu não fui carregada, eu fui ensinada. Então hoje eu tenho esse comigo de dizer assim, claro, que se Deus falar, como Deus fala, tem pessoas que Deus fala pra mim, cuida dela, eu vou cuidar. Abraça ela, espiritualmente, cuidar, abraçar, carregar. E tem pessoas que eu carrego porque Deus fala. Sim. Mas tem pessoas que Deus fala assim, ensine-a. E a gente ensina. E Deus, ele vai nos ensinando dia após dia. Através disso, eu fui pregando para as mulheres, ministrando para as mulheres e chamando elas de valorosas. Até que chegou o projeto Valorosas. Sim. E dentro desse projeto, as orações, palavras, aonde foi ainda mais, intensificando ainda mais a batalha espiritual. Porque o mundo espiritual, ele é real. E aí, a oração, ela nos leva às cortes celestiais e espiritual. Ela é uma ponte que, através do nome de Jesus, nós chegamos nela. E o mundo espiritual, ele é muito real. O céu é real, glória, mas o inferno também é real. O inferno é organizado. Tem a potestades, sim. Tem as falanges, tem, e assim, como nós estávamos conversando em off. O inferno, ele não ouve o que nós falamos em silêncio. Ele não é onisciente. Ele não é onipresente. Mas a impressão que dá é que ele está sabendo de tudo. E como que é isso, já que ele não está aqui e está lá? Porque eles têm uma unidade. Eles vão passando, eles vão... Então é isso que nós geramos em oração. Uma unidade com o Pai, Filho e o Espírito Santo. Para combater. Para combater, isso aí. Para combater. E algo importante, não é o que você faz, é quem você é. Na oração, eu vou orar. Eu tenho o clamor da meia-noite, 23h45. Eu vou orar. Não é as palavras. Senhor, vai quebrando as barreiras, vai repreendendo. Não, porque Deus, ele não ouve o que eu falo. A oração, Deus ouve o meu coração. Vou melhorar. Deus não ouve o que eu falo. Deus, ele vê. Mateus 6. Você sente. Entra no teu quarto e ora ao teu pai, porque o teu pai que ouve em secreto, ele ouve. Não, a palavra diz, não é o teu pai que ouve, é o teu pai que vê no secreto. Então a oração é o que eu fui durante o dia. Não é as palavras. Por isso que eu falo assim, nossa, mas aquela pastora tem uma oração forte, aquela missionária tem uma oração forte. É porque alguém já desistiu de ganhar. Agora quem ganha na vida dela é Deus. Porque todas as vezes que eu ganho, Deus perde. Todas as vezes que a minha vaidade espiritual, o meu ego, Deus está perdendo. Então, quando alguém fala assim, nossa, a missionária tem uma voz, tem uma oração, aquele pastor tem uma oração importante, porque alguém fala assim, ó, Senhor, eu vou viver perdendo para ti e tu vai ganhando. Então, quando eu vou orar à noite, Pai amado, Pai querido, Deus não vai ouvir o que eu falo. Vocês irão ouvir, mas Deus vai ver o meu coração. Não adianta eu pleitear contra ti. Ela abre mão para estar comigo, que ela, né, que ela libera para estar, ela nega a si mesmo, ela deixa de ganhar para quem eu sou, para eu crescer. Ó, eu tô aqui. Ela diminui para eu crescer. Isso, né? Isso, eu tô aqui diante de Deus, que o podcast Fala Comigo, Deus, cresça. Amém. Diante da face, que vai em lugares, que entre em lugar. Por quê? Porque o podcast, gente, projetos online, e tem físico também, mas o podcast, ele tem poder de entrar num quarto escuro, no quarto depressivo, no leito do câncer. No leito do câncer. Ele entra no quarto da mulher que está passando por um divórcio, verdade, por uma traição. Então, que vai em lugares... cárcere privado. Que vai em lugares que nós não podemos ir fisicamente. Mas vá. Então, o desejo não é porque eu tô falando da boca, é daqui de dentro. Então, tu não tá vendo. Mas Deus está contemplando dentro de mim. Sim. Então, se eu quero que o projeto que a senhora dirige, e com muito amor, vá pra frente, então eu tenho respaldo espiritual para meia-noite eu falar, Senhor, abençoe o projeto Valorosa.
Pai, envia, Pai. Toma o presencial, que nós uma vez ao ano nos reunimos presencialmente. Entendi. Então assim, por que eu tenho respaldo? Porque eu fico feliz com a vitória, eu tô ajudando, eu tenho respaldo para na madrugada eu orar. A hora que for, eu digo na madrugada, porque é um horário de guerra. Horário de guerra, posição de guerra, Não é de joelho em palavra pé. só de boca para fora, Não. né? Não é dobrar o joelho. Por isso que até é muito importante a gente falar nisso, porque quando a gente fala a importância de orar, não é orar só falando, é você se derramar para o Senhor, né? Colocar aquilo tudo que você realmente entende que é importante, que é bom, você botar para fora, né? Fazer com que... Porque Deus, ele é maravilhoso mesmo, né? Ele honra muita coisa. Faz. Aí você pensa assim, poxa, olha só, eu num dia, vamos supor, oro por tanta gente, por tantas pessoas, vamos supor família. A gente passa uma vida inteira orando pelos irmãos, pelos sobrinhos, pelos filhos dos sobrinhos, filhos dos irmãos, enfim. Filhos, né, genros, noras, Sim. família inteiras. E muitas das vezes passam uma vida inteira e não vão à igreja, né, não fazem a mesma opção que a gente fez, né, não abre o coração. Sim. E aí a gente fica até triste às vezes de ver. Deus, a minha oração não valeu, não é. Porque também tem, o Deus, ele trata, como você falou, ele vai juntando as coisas, juntando as pessoas, ele é detalhista demais, ele sabe tudo que ele faz. E não é toda hora que ele responde a oração, mas tem a oração que, papum, você fez ela de madrugada, no dia seguinte a resposta já vem. Flui. Né, flui. Porque, como você fala, tá vindo lá de dentro e aquele momento é um momento também de Deus de responder. Então não pense, a gente falando da oração, que nem sempre, nem toda hora o Senhor vai responder a contento, né? Como você quer, na hora que você quer. A gente não conhece o plano de Deus, né? Mas a oração feita da alma, com a alma, é claro que o Senhor vai ouvir, vai acolher. Tem orações específicas, palavras, por quê? A palavra do Senhor vai dizer assim, que não que seremos libertos e salvos não é em dançar, não é no teatro da igreja, não é no ofertar, no dizimar. Seremos salvos e libertos por ouvir a palavra. Então, se Deus trabalha com a palavra, Satanás, ele trabalha com a palavra. Só que o inferno não tem poder para me tocar. Ele não tem poder para tirar a palavra, para anular a palavra que foi liberada sobre a minha vida. Então, o que ele vai dizer? Bom, ela tem uma palavra sobre ela. Uma palavra de vitória. Então eu preciso manipular uma situação para que ela libere uma palavra de derrota. Ela mesmo dê aquela palavra contrária. Porque contra a palavra de Deus ele não pode. Mas ele usa o quê? Minar. A minha boca. Porque a única pessoa que pode anular Sou ou eu tentar mesma. é eu mesmo. Com pouca fé, E liberando, eu não vou conseguir. com infidelidade. Isso. Não crer. Eu nunca vou ver. Meu Deus. E não tem nunca vai jeito. acontecer, não tem jeito. É verdade. Quando você não tá bem espiritualmente, parece que vem uma voz assim, ó, diga, não tem jeito. É incrível. Cuidado, porque espelho, televisão e telefone são pontos de contatos com o mundo espiritual. Aí você tá diante do espelho, no quarto, dizendo assim, ó, às vezes tem um espelho, igual na minha casa, o meu guarda-roupa é espelhado. Aí, ou seja, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu posso estar lá dizendo assim, não vai ter jeito, não, isso aí não tem jeito, não vai ter jeito. O inimigo, ele é oportunista. Abrindo a porta pro diabo. Pra Satanás fazer o que ele quer. Ele é oportunista. Ele não vai entender, ela tá chateada, não vou guerrear, não. Ele pega um momento de fragilidade, aquela palavra, e ele usa no mundo espiritual. O que eu faço pra anular? Em oração. Como? Palavras de arrependimento. Sim. Senhor, eu me arrependo. Essa madrugada mesmo nós fizemos a oração do arrependimento. Você que está aí. Você que chegou aí, missionária, aquele que diz que não tem pecado, o pecado já está cometendo. Mas tem algumas situações, por que eu estou falando isso? Porque a pastora foi falando aqui sobre orações que oramos e muitas vezes não são respondidas. Você vai estar orando porque, missionária, eu cometi coisas, pecados, mas hoje eu sou uma nova pessoa. Só que tem um porém, pega isso aqui, igreja, não é você deixar de fazer, é você se arrepender. Tem pessoas que diz, hoje eu sou um novo homem, uma nova mulher. Eu não bebo, eu não fumo, hoje eu não traio, eu já fui um amante, hoje eu não faço mais isso. Deixou, glória a Deus. Só que no mundo espiritual não é sobre deixar, é sobre depois de deixar, se arrepender.
Tem muita gente que deixou, mas não se arrependeu. Como que eu faço, missionária? Libere uma palavra, uma oração. Senhor, eu me arrependo. No pó e na cinza. Ore junto da palavra. Jó 42:6. Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza. Ore junto da palavra. Lucas 8:22. Ore junto da palavra. João 15. Pai, eu me arrependo. Libere. Mas missionária, eu sou crente há muito tempo. Já tem 10 anos, 15 anos. Libere. Senhor, em oração. Aí você ora os salmos. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo por tudo que eu falei, por tudo que eu fiz. Eu me arrependo. Pai, eu libero aqui em voz alta. Eu me arrependo, é só um exemplo. Pai, eu discuti, mas tem muitos anos, a gente hoje está muito bem, mas eu me arrependo. Você começa a liberar no mundo espiritual. Porque o inferno que está tentando sobre a tua casa, ao derredor, através de uma iniquidade, ele vai perdendo as forças. Muito bem. Através da palavra. Nós estamos chegando quase no finalzinho do programa, mas eu quero um bate-bolinha com você rapidinho, olha só. Pecado, que é? Rápido. Eita, Deus. Acidente de percurso. Muito bem. Transgressão. Transgressão já é um pecado planejado. Não quero, mas dentro de mim é um querer forte. Não quero querendo. Iniquidade. Já é um pecado que não quer, mas já acostumado. Não quero, querendo e acostumado. E já vou fazendo sempre. A iniquidade é uma pessoa que já chega e fala assim, eu não tenho jeito não. Eu sei que eu não tenho que beber, mas eu bebo mesmo. Não. Para uma iniquidade é a oração como nós falamos aqui. Entendi. Sobre o se arrependa. Para todos eles, né? Libera. Pro pecado, para transgressão. Mas porque quebra. A oração do arrependimento, ela quebra. Eu tenho isso lá no meu Instagram, oração do arrependimento. Querida, em poucos segundos, dá um conselho aí para uma mulher que está passando por uma situação dessa, de ter um marido que ela esteja com dificuldade com o seu casamento, ou para suas famílias, né? Que ela está lutando pela pessoa e às vezes ela mesma ainda não reconheceu quem ela precisa ser tratada. Que ela precisa. Não pare independente das perseguições espirituais. Não pare. Não acredite nas mentiras do inferno dizendo que você não é apta, que você não serve, que você não presta para levar a tua casa. Essa é uma palavra dura, mas é a realidade. Você não presta, mentira do inferno. Você não tem eloquência para pregar, mentira do inferno. Porque quando eu comecei a ministrar, alguém disse, para essa menina, porque ela não sabe. Hoje eu prego melhor que ontem, e amanhã eu vou pregar melhor que hoje. Você é assim. Hoje você é melhor do que ontem, e amanhã você vai ser melhor do que hoje. Então não pare, porque Deus tem um projeto com a tua casa. Ele não depende, mas ele conta contigo. Muito bem, quais são as suas... Onde encontrar a nossa missionária, diaconisa, mãe, avó, Kelly. Ministério.Kelly Carvalho, isso. Ministério.Kelly Carvalho no Instagram, Ministério.Kelly Carvalho no TikTok, no YouTube também. Amém? As agendas 21 965 40 15 97. Disposta a viajar? Sim, a gente viaja. Para pregar, para levar uma palavra. Sim. Faz também palestra, Missa? Faço palestra. Eu fiz uma palestra, encontro delas com mulheres empreendedoras, para falar sobre oferta, bacana, sobre a importância, porque é o que movimenta o mundo espiritual. É o que a gente entrega. Muito legal, é um prazer enorme estar aqui com a minha querida missionária Kelly Carvalho. Quero passar para você essa simples lembrança, né? Eu participei. Que Deus possa continuar ajudando, abençoando o ministério da irmã. E é muito bom a gente poder dizer assim, eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Porque não é fácil, é uma tarefa difícil. E a gente vai prosseguindo. Eu não tenho minha família inteira aos pés do Senhor, mas eu tenho minha filha, meu genro. Meu filho é um homem católico, um homem muito abençoado, minha nora também. E assim a gente vai prosseguindo em oração em Cristo, fazendo essa obra que a gente ama de paixão. Obrigada pela minha equipe que está aqui comigo nesse momento, né? Eu quero dizer para vocês que nós convidamos as pessoas, né? Às vezes elas vêm por intermédio de outras pessoas aqui para o programa, a brilhantar o programa. Esse programa, missionário, ele foi criado, Deus nos deu, fala comigo, Deus, porque as igrejas não estão dando muita oportunidade para o testemunho. Verdade. Né? E aí a gente tem essa oportunidade, né? Quem quiser, tiver um testemunho que possa edificar a vida de outras pessoas, que tragam, que venham, que entrem em contato, né, para poder
a gente receber aqui também, né? Porque esse programa ele é um programa que foi especificamente para alimentar, criado para alimentar a fé das pessoas. Muitas pessoas com a fé abatida, muitas pessoas que estão tão envolvidas com os problemas que estão esquecendo de orar, de ler a Bíblia, né? Não pare de orar, não pare de ler a Bíblia. A minha igreja tem escola dominical. Como é importante a escola dominical. As igrejas precisam voltar a fazer escola dominicais, né? Nós temos aqui alguns quadros, né? Que é o Pode Orar, que é para simplesmente estimular a oração, né, com as pessoas. O Pode Falar também, que são pessoas... Enfim, daqui a pouco vocês vão ver aí as descrições, né, os videozinhos dos nossos quadros, né, tem também nossas patrocinadoras, daqui a pouco vai ser colocado aí. E que Deus abençoe, né? Esse programa foi um programa para alegrar as pessoas, né? Mais um episódio que o Senhor nos permitiu. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia, um restante de dia abençoado. Vai lá nos nossos episódios gravados, tem cada conteúdo. Poxa, umas mulheres, uns homens de tanto valor para Deus que vieram aqui, né, no programa já. É uma honra tão grande. A gente fica numa alegria muito grande de recebê-los. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Beijo para todos que estão assistindo, que vão assistir, né? E não esqueça o nosso VT. Nós temos aí o VT. Vai pro VT agora, tá bom? Vai rodar o VT. Fiquem com os VTs. Beijo! Tchau, tchau. Quero te dar uma novidade. Nós temos agora um quadro Pode Falar. É o quadro em que vão estar repórter nas ruas apresentando pessoas para você que vão estar respondendo perguntas pertinente à Bíblia. Pode ser você a ser encontrado na rua, às vezes na porta da sua igreja. Eles vão estar por aí pelo Rio de Janeiro para nós colocarmos esse quadro para você assistir também. Então não esqueça, Pode Falar, tá bom? Mas você pensa que acabou? Acabou nada. Nós temos também um novo quadro, Pode Orar. O que é, Ângela, o Pode Orar? São mulheres de Deus, homens de Deus, missionárias, que vão estar orando. Sempre, todos os dias, terão várias orações no nosso podcast Fala Comigo Deus, sobre igreja, orando sobre o país, sobre os empresários, orando pelos missionários, orando pelas famílias, né? Nós precisamos muito de oração para estimular você que está nos assistindo, que nos acompanha, a lembrar que tem que estar em oração. A palavra diz que se a gente não orar, a gente não vence. Nós temos que orar para vencermos vencedores, ok? Você também precisa orar. Esse quadro Pode Orar é para te estimular, para lembrar você o quanto é importante o povo de Deus estar em oração. Pensa que acabou? Acabou nada. Temos ainda o quadro Pode Divulgar. Como é que é? É assim, você tem a sua igreja, faz contato com o programa visita a sua igreja, faz uma parceria com a sua igreja, nós vamos divulgar no programa a agenda especial da sua igreja de eventos. E aí, vamos estar nos grandes eventos da sua igreja, podemos mandar um representante do programa para gravar umas tomadas lá do evento, para mostrar como a sua igreja tem trabalhado para o Senhor. Eventos de mulheres, de jovem, adolescente. Quantos eventos tem na sua igreja? Quantos calendários tem marcado todo ano, o ano todo? Então, é importante divulgar o que a sua igreja está fazendo, como ela está trabalhando para o Senhor, tá bom? Não esqueça de fazer essa parceria. Aqui, ó, Pode Divulgar, tá bom? E tome posse. Não posso esquecer das nossas patrocinadoras. A Qualificar Serviços Limitada e a Rarice. Não podemos deixar de dizer para você que se você tem seus empregados e não quer mais administrá-los, é só fazer um contato com a Rarice, é só fazer um contato com a Qualificar. A Qualificar, ela trata mais de construção civil, né? Ela vai organizar a sua construção, ela vai executar com bons profissionais, vai administrar a sua obra. Tá bom? Você não vai ter dor de cabeça, você vai estar passeando e nós vamos estar, as empresas vão estar administrando. A Rarice também é a mesma coisa, tá bom? Ela é mais voltada para os serviços gerais, portaria, administração, tá bom? Não deixe de fazer o contato e fechar o contrato. Aqui está, Qualificar, e aqui está a Rarice.